Então a gente vem agora pra Bolsonaro. Por que o Bolsonaro? Vamos lá. Por que o Bolsonaro se elegeu? Vamos raciocinar juntos. O Bolsonaro era um deputado brilhante. Não. Tomou posições históricas sobre tais e quais assuntos. Longe Ninguém disso. sabia quem era. É. Né? Bolsonaro é um homem que tem uma obra. Né? O Bolsonaro... Escritor. Um intelectual importante. Ajudou a consolidar uma teoria. Eu acho que não. Mandíbula. Absolutamente nada. 0 a 10. Absolutamente nada. Me arrisco a dizer que não também. Zero. Tá. E o Bolsonaro tinha uma proposta genial. Tá aqui o problema do Brasil, eu vou consertar o problema. Só tirar o PT. Aí você chegou na chave da questão. O que aconteceu com 70% do nosso povo, meu irmão e minha irmã brasileiros, porque eu tenho amor e respeito. 70% dos eleitores dessa cidade de São Paulo, desse estado importante do Brasil, locomotiva desse Brasil moderno que eu sonho para todos, votou no Bolsonaro. 70% do povo do Rio de Janeiro, onde há a maior concentração de artistas, intelectuais, cientistas, jornalistas por metro quadrado, talvez fora de Hollywood. 70% do Rio de Janeiro votaram no Bolsonaro. 70% do povo de Minas Gerais, do Tancredo Neves, do Tiradentes, enfim, os mineiros, cara, Zé Bonifácio de Andrada. 70% de Minas Gerais votaram no Bolsonaro. 70% do povo gaúcho, sabe, da terra de Getúlio Vargas, de João Goulart, um povo politizado, não é, que canta o hino do Estado, que eu sei cantar também e tal. Porra, 70% do povo do Amazônia brasileira votaram no Bolsonaro. Porra, e o cara não tinha uma proposta, não tinha uma biografia, não tinha nada. Que razão foi? É isso que nós temos que botar na cabeça. Foi uma razão, vingança. Claro. Sabe, protesto contra esse encontro terrível. Foi um recado muito do bem desastre claro. econômico que o Lula produziu em cima da corrupção generalizada. Esses caras querem fazer todos nós de besta. Porra, o Palocci, vai me desculpar, o Palocci não era um acidente, um acordo que fizeram. O Palocci é fundador, braço direito. O Palocci, na delação premiada dele, conta que levava saco de 30 mil reais pro Lula, pessoalmente. Devolveu 100 milhões de reais. Ou seja, os 100 milhões que o Palocci devolve dão grande verdade à confissão dele de que roubou. Eles querem que o Brasil esqueça tudo isso. Porque o Bolsonaro é tão desastrado, mentiu, enganou, que o Bolsonaro fez o quê? Veio um cara dos Estados Unidos, mandado para cá pelo Trump, tá aí ainda hoje, chamado Steve Bannon, um bandidaço, perigoso, e localizou isso, fez umas pesquisas, assim, o povo está indignado com esse desastre econômico, sabe? O crédito virou SPC, o crescimento econômico virou desemprego aberto. A Dilma explodiu o desemprego brasileiro para 11%, ela pegou em 4%. Caramba. O real que ela pegou em 1,75%, ela entregou para 4,15%. Arrebentaram o país. E o Lula, a Dilma não tem nada a ver com isso, sou eu que fiz e tal, como se não tivesse ele que produziu o modelo econômico e o modelo de contradição política, como se ele não tivesse botado Michel Temer na linha de sucessão, como se ele não tivesse entregado Furnas para o Eduardo Cunha roubar e virar presidente da Câmara. Ele quer ele quer passar uma borracha e nos tratar todos como idiotas. Então, eu sinto isso, porque não tem um meia-culpa, não tem, erramos. Nada. Ele hoje está agarrado com as mesmas pessoas. Exatamente. Sabe o Valdemar Costa Neto, que foi preso e não sei o que, papapá e tal? Tá com ele, cara. Sabe o Eunício Oliveira, em R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras, está oferecendo um almoço para ele hoje no Ceará. Percebe? É o mesmo cara, não aprendeu nada e agora ele acha que nós somos todos idiotas e que o crime compensa. Ele tá usando o mesmo pensamento do Bolsonaro. Exatamente a mesma coisa com o sinal trocado. Exatamente. Então é o seguinte, você não quer mais o... Ele diz isso, então a eleição acabou, não tem mais debate, ninguém não tem direito de discutir as causas do problema, muito menos ele tem opinião sobre nada. Por que o Lula diz que é contra o imposto sobre os grandes patrimônios? Para agradar 58 mil pessoas? Porque já vendeu o Brasil para eles. Essa é a questão. E eu estou na área. Haverá um debate no Brasil, isso eu juro. Então, o Bolsonaro não entende por que ele é eleito. Ele perde essa oportunidade, porque mesmo ele sabendo... Ele enganou exatamente, as pessoas. Né? Ele viu uma lacuna
preencheu essa lacuna. Foi esse Steve Bannon que Exatamente. Então o Bolsonaro se oferece como nova política e moralizador. E aí quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro vem de uma família em que ele próprio ensina os filhos a roubar. Tô falando pra você, ele não me processa porque eu tenho os documentos. Eu já vi você falando uns absurdos aí, ele não te deu Não nenhum me processa, processo. claro. Chamou de ladrão. Eu tenho os documentos, cara. Eu fui, a minha mulher não gosta que eu diga que eu fui colega dele, é porque eu fui na mesma época deputado. Olha a cara dela. Eu fui deputado na mesma época que ele. Se você quiser, quem tá nos acompanhando, entra no Google e vê lá, né, Portal da Transparência da Câmara e tal, você vê lá. O meu gabinete gastava R$600 de gasolina por mês. Claro, porra. Se em Brasília você sai do hotel, do apartamento longe, e vai pro congresso e volta e vai pro restaurante, R$600... Tá mais que bom, Tá mais que bom, dá 3 tanques naquela época, 3 tanques de gasolina. Quanto que o Feliciano gastava? Por que ele mês. falou aqui? Era muito Era dinheiro. muito dinheiro. Era muito dinheiro. Tudo roubado, porra. O Bolsonaro gastava R$10 mil, o mesmo deputado, na mesma época. De gasolina. E eu pagava em Brasília, onde eu trabalhava como deputado, e ele pagava num posto da Barra. Sabe como é que eles faziam? Isso era geral. Geral. E eu conheço e não tenho rabo de palha. Então o que eles faziam? Pegavam pro posto, dava 10% do valor da nota pro cara do posto e pegava a nota e botava o dinheiro no bolso. O Bolsonaro tinha 5 funcionários que assinavam o recibo sem pisar lá e ele botava o dinheiro no bolso. E ensinou os filhos para fazer isso. Eu tenho prova de tudo isso. É porque rachadinha fica um nome tão bonitinho, Rachadinha, engraçadinho. muito engraçadinho. Roubo de dinheiro público. Exatamente. E esse era o dinheiro que ele tinha para administrar. Imagina ser o ministro da Fazenda, que administrei a economia do Brasil, não é? As oportunidades que eu tive. Vai ver meu patrimônio e compara com o do Lula. Compara com o do Bolsonaro. O Bolsonaro faz 28 anos que era deputado federal e antes era capitão do Exército. Aliás, nunca foi capitão, era tenente. Ele foi promovido para sair num acordo porque ele estava planejando estourar umas bombas nos quartéis do Exército Brasileiro. O quê? O Bolsonaro, esse Jair Messias, tenente do Exército, fez uns croquis para soltar a bomba, mas não era para redemocratizar, não, era para exigir salário. Nossa. Aí fizeram um acordo lá e ele então pediu para sair do Exército como capitão. E ato contínuo vira político. Como é que alguém que é capitão, não herdou e vira político, tem 15 milhões de reais de patrimônio? Aí você vai olhar as transações imobiliárias do Bolsonaro, a maior parte comprada com um saco de dinheiro vivo. A mesma coisa os filhos. Ladrão, cara, chefe de quadrilha, se apresenta como moralista. E agora mesmo, a corrupção no Brasil está num limite que eu nunca vi. E olha que eu vi a ladroeira do PT e denunciei. Mas a gente não superou isso aí. Mas repara, venderam 3 bilhões e 700 milhões de ativos do Banco do Brasil para o BTG por 300 milhões. Venderam a BR Distribuidora, que dava 6 bilhões de reais de lucro por ano, por um valor do valor da ação do varejo. Quando você vende o controle, a ação multiplica o valor. Você está entregando o controle da empresa. Venderam ativos agora do BNDES Par de 18 bilhões de reais, inclusive a participação da União na Vale do Rio Doce, para o dito BTG por 8 bilhões. Então tudo isso pode ter contrapartida que a gente só vai descobrir lá na frente. Ah, não tenha dúvida. Não tenha dúvida, Né? Nós vamos descobrir tudo isso. Mas a roubalheira é flagrante e não sai nos jornais porque é o capitalismo brasileiro. Sempre tem um sócio que tem influência para ninguém deixar falar e acontecer. Cartão corporativo também tá... Por exemplo, cartão corporativo. Eu fui ministro da Fazenda e fui ministro Por que não acaba da com Integração Nacional e me recusei a usar cartão corporativo. Não dá pra acabar. Que é uma vergonha. É. É uma vergonha. Não, antigamente você tinha o que eles chamavam de reserva de caixa. Tá. O que é? Você tem ali, vamos lá, um gabinete, você precisa comprar um café para a cantina e tal. Então você fazia um empenho e tirava R$ 1.500 para um ordenador de despesa, que era o encarregado, vamos dizer, do almoxarifado, e era assim que funcionava. A pretexto de modernidade, e os bancos ganham, você cria o cartão corporativo, aí o céu é o limite. Não precisa... Então o cartão corporativo do Bolsonaro é 5 milhões e 800 mil reais. E ele não precisa justificar? Não, é secreto. Ele decretou segredo de Estado. Mas a roubalheira nesse país é um negócio absurdo. Mas isso é uma revolta tão grande que dá. Eu sou indignado. E aí, mas aí a gente volta com aquela pergunta. Esse sistema, como a gente muda isso? Como que... Primeiro, você não pode ter rabo de palha. Se você rabo tiver preso que você tá falando. rabo preso, você não pode ter. Se você Que é o que aconteceu com o Bolsonaro. E com o Lula. O Lula...
no primeiro mandato? Já tinha isso? Sim, não teve o mensalão no primeiro mandato? Sim. E ali a grande discussão foi se o Lula sabia ou não sabia. É. Mas que foi feito por eles. Mas claro que sabia, né? Eu acho que não. Você acha que não? Mas mesmo? acho que não por um jeito que eu conheço bem o Lula. É assim, chegava um político e dizia assim, Lula, estão me devendo X milhões de reais da promessa que fizeram na campanha e tal. Aí o Lula chamava o Zé Disseu e dizia assim, Zé, resolve isso aí. E, espertalhão que é, não queria saber como é que o Zé Disseu ia resolver. Não me conta, hein? Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Mas na sequência... Ele só dá aquela piscadinha, né? Na sequência eu sei que ele sabia porque eu denunciei para ele. Então... Pessoalmente, muitas vezes, e em público. E eu ele? tenho o arquivo dele. E me dizia uma coisa e no dia seguinte fazia outra. Então eu denunciei os contratos sem licitação na Transpetro com o Sérgio Machado, que é lá do Ceará. Eu denunciei o contrato sem licitação de R$1 bilhão com o Eunício Oliveira. Então eu denunciei publicamente o Michel Temer, eu denunciei o Eduardo Cunha. Todos esses caras me processaram. Caramba. E não me processo por calúnia, não. Me processo por dano moral. Ah, tá. Que aí não adianta você provar, porque basta, me ofendeu e tal. É o jeito de falar. falar. E é verdade ou não é o que verdade? fala, A questão é a seguinte, é verdade ou não é verdade que o Lula deu R$1 bilhão de contrato na época? Valia hoje aí uns 1,5 bilhão ou 2 bilhões de reais, sem licitação, meu irmão. Na moleza, não quer não? Caramba. E sabe onde é que ele está almoçando hoje, ou ontem, vai almoçar amanhã? Lá com o Eunício Oliveira. E chegou no Ceará com um aviãozão do maior empresário, da maior empresa de educação privada do mundo, que ele financiou com FIES. Sabe como é o FIES? Você pega 30 bilhões de reais do dinheiro público, passa para o empresário privado botar no bolso, ficar rico e comprar avião para ele andar, e no meio do caminho fica um jovem ou uma pessoa em começo de vida devendo, que está no SPC. Milhares de pessoas.